13 horas e 46 minutos em Natal. Você está ouvindo o programa Explicando a Bíblia. Hoje, capítulo 14 do livro de Gênesis. Quem viria, irmãos, fazer esse comentário hoje era o nosso querido pastor e amigo José Ilmar Ferreira. Mas aí, por uma impossibilidade, pelo exame que ele necessita fazer e precisar de um repouso absoluto e também uma medicação prévia, estou entrando aqui em bem detalhes mesmo, aí ele nos avisou antecipadamente e a gente está aqui fechando essa brecha. Mas na próxima semana, fechando essa brecha que eu digo, não sei nem se eu estou sendo feliz nessa colocação, que não é brecha, fazendo o comentário, né? É porque a gente vê que o comentário com o pastor Ilmar, ele tem um outro estilo, uma outra forma. Eu amo muito ouvi-lo. Mas na próxima semana ele estará aqui nos abençoando em nome de Jesus. Mas amanhã a gente vai receber aqui o pastor Josenil Júnior, para quem está com saudade do servo de Deus, fala forte, né? A gente vai ouvir aqui ele falando aqui para a glória do rei Jesus. Melquisedeque significa rei de justiça, e Salém, né? Que era um dos nomes, um nome poético para Jerusalém, quer dizer paz. Tanto Hebreus capítulo 7 quanto o Salmo 110 associam Melquisedeque a Jesus, irmãos, que é rei de paz e rei de justiça. Quando Abraão rejeitou Bera e aceitou Melquisedeque, ele estava fazendo uma declaração de fé. Era como rejeitasse as propostas de Sodoma, que ele era o rei, e aceitando as do Senhor, que é exatamente a tipologia do sacerdócio de Melquisedeque com relação ao do Senhor Jesus, né? Que é superior, segundo o próprio livro de Hebreus, ao sacerdócio levítico. Em termos legais, Abraão ele tinha todo o direito de se apropriar dos espólios, né? Da questão do que ganhou na guerra, né? Do despojo, né? Agora, em termos morais, tem uma lição tremenda aqui. Essas riquezas elas estavam fora dos seus limites. O que a gente pode aprender? Que muitas coisas no mundo estão dentro da lei para os tribunais de justiça até, né? Mas são moralmente incorretas e inaplicáveis para o povo de Deus. Então a gente tem que ver assim se a coisa está contextualizada com as coisas da Bíblia. Agora, antes de tomar para si os espólios, Abraão ele precisava concordar em entregar o povo de Sodoma ao seu rei, que disse: dá-me as pessoas. E vê que Abraão ele não aceitou a oferta de Bera, e é bem provável que, em vez disso, ele tenha dado até a todos aqueles homens que libertou a oportunidade de se juntarem a ele e de confiarem no verdadeiro Deus vivo. Até porque esse papel de evangelizar é uma coisa que não é desse hoje, não. Quem tem negócio com Deus divulga as coisas grandes que Deus fez, né? É tanto que Davi mesmo fazia sempre essa proposta para Deus: eu quero divulgar os teus feitos, diz no Salmo aí, de forma abundante e rica, né? Não há qualquer indicação de que alguma dessas pessoas, inclusive a família de Ló, tenha aceito o convite de Abraão, se porventura houve o convite. Agora, com exceção de Ló e de suas filhas, todos pereceram na destruição de Sodoma, e ali foi a operação da misericórdia de Deus, né? Melquisedeque se encontrou com Abraão depois da batalha, a fim de fortalecê-lo nessa vitória. Depois de uma batalha, a pessoa fica assim, achando até que está por cima da carne seca, né? Pode ser que pense isso aí. E ele manteve firme o seu propósito ao liderar o exército, e Deus deu aquela vitória. Abraão ele não impôs a sua convicção aos seus aliados, que eram Ané, Escol e Manre. Não, de forma alguma. Ele deixou a critério deles resolver se desejavam tomar para si a parte que lhe cabia dos espólios ou não. Agora ele também não esperou que eles dessem o dízimo a Melquisedeque, o dízimo, e nem incentivaram isso. Ele fez a sua parte. Como crente, ele entregou o seu dízimo, né? Forma alguma. Agora, dar o dízimo significa, irmãos, o dicionário diz isso aí, dá 10%, seja dinheiro, colheita, animais, até porque a palavra hebraica ela leva para 10, né? E quando damos o dízimo, ou entregamos, a forma como você quiser aplicar aí a palavra, a gente reconhece que tudo pertence a Deus e que somos despenseiros agradecidos de sua riqueza. É uma questão de consciência. Eu usufruo de uma determinada coisa, é uma questão de consciência, que eu ajude a manter aquilo que eu usufruo, né? A prática de dar o dízimo, ela é anterior à lei, né? A lei de Moisés. Vemos não apenas Abraão dando o dízimo, vai ver Jacó também. Agora, há uma controvérsia se... Não porque Abraão deu o dízimo da coisa que ele ganhou na guerra. Quem foi que deu vitória a ele na guerra? Se a gente for fazer uma aplicação para o nosso trabalho, a gente chama até trabalho de batalha, muita gente chama isso aí. Não é assim? Agora, nós cristãos do Novo Testamento, vivendo sobre a graça, a gente deve, se for possível, dar até muito mais, com o coração aberto, ainda por cima. Agora, eu quero reproduzir as palavras aqui do meu pastor Marcos Souza, que ele sempre diz assim, que o seu dízimo deve sair antes do coração do que do bolso. Palavra muito sábia. Outra palavra que eu ouvi do meu pastor José Ribeiro, meu amigo também, ele diz que dizimar não é apenas o ato de entregar dinheiro. Dar dinheiro é a coisa mais fácil. Até porque esses dois homens,
Eles veem a questão do dízimo, como tantos outros que estão contextualizados com a coisa de Deus, eles veem o dízimo como sendo uma atitude espiritual, um ato de adoração. Não é apenas pegar, tirar dinheiro do bolso e dar, não, irmãos. Não. Quem faz isso, tira do bolso apenas, na primeira oportunidade lança em rosto. Não porque eu fiz assim, porém, na hora que... Aí fica um negócio meio. Agora quem faz para Deus, já está sempre sabendo que está fazendo pouco pelo que ele faz, pelo muito que ele faz, né? Quem dizima pensando em lucro, não tenha nem dúvida que vai sair no prejuízo. É essa palavra que esses dois pastores que eu citei estão querendo dizer, né? Se não damos os nossos dízimos de oferta para a igreja, para o pastor, para o tesoureiro, que não é para essas pessoas que a gente dá para o Senhor, a nossa contribuição é um gesto de adoração, porque a gente entrega para Ele. Não é uma questão, não porque é para o tesoureiro, é para o pastor, porque vai gastar, porque fazer isso. Se fosse para mim administrar da forma como eu gostaria de administrar, estava conversando com o pastor Lemuel, acho que foi antes de ontem, e ele dizendo assim, olha, se fosse eu para estar em determinada posição, para querer fazer da minha forma, Deus teria colocado eu. Deus é quem institui pessoas, irmãos. Não pensemos assim, não. Agora, se eu não gosto da cor rosa e a pessoa quer pintar a cor verde, é porque a pessoa que está ali, eleita por Deus, quer pintar da cor verde. Se fosse a cor rosa, seria eu que seria colocado lá. São questões de universos, visões diferentes, ângulos de observação da vida. Mas se a gente for olhar, Deus sempre está no negócio e nada prevalece contra a obra do Senhor. Ele tem interesse no fortalecimento e na frutificação dessa obra. A questão da quantidade de pessoas, quanto mais gente, melhor, desde que seja em unidade, né? Não é pouquinha gente, mas desde que tenha adoradores, claro, que seja pouco ou muito, agora precisa haver unidade. Se vê aí, a gente vê muitas programações, inclusive aí, de coisas alheias às coisas de Deus, que são pouquíssimas pessoas em um espaço e é confusão, por cima de confusão em todo tempo, né? E a gente vê também que Abraão, ele ofertou prontamente ali, ele não ficou ali, será que eu dou, será que eu não dou, será que se eu der apenas uma parte e tal, não, prontamente. Ele tinha os princípios de despenseiro firmemente guardados no seu coração, de modo que ele não via motivo nenhum para adiar a oferta. O que ele tinha era gratidão no seu coração. E também sabia, possivelmente, como sacerdócio tem muita questão da pessoa de dedicação exclusiva ao Senhor, então é bem possível que a Melquisedeque, mesmo sem ter instituído assim o sistema levítico, ele vivesse exatamente das doações. E Abraão tinha essa consciência, né? E a gente vê que a vitória que vence o mundo é exatamente a nossa fé, como disse João na sua primeira carta. E uma coisa que eu preciso ter bastante consciência com relação a isso aí, é exatamente não deixar que o passarinho, ele faça meleca na minha cabeça. Até que ele venha, aliás, que ele pouse, aliás, né? Ele for passando assim, soltar aqui, eu vou e limpo. É isso que eu estou querendo dizer. Agora, ele vir pousar, fazer ninho e começar, e isso eu posso evitar a partir do momento que eu tenho cuidado nos pensamentos. Eu falo muito isso. Falo aqui no rádio, falo nos lugares que eu vou. Eu gosto muito de falar isso porque o freio é nos pensamentos. Quando eu não refreio os meus pensamentos e arrogo a minha capacidade de administrar ou de tomar decisões, eu bato com a cara contra a parede. Agora não é de vez em quando, não. É sempre. Penso no homem ruim para saber resolver negócio, sou eu. Agora eu não vi uma vez ainda que eu jogasse ou lançasse na mão do meu Senhor, glória a Deus, uma causa e não obtivesse vitória. Posso até contar um testemunho. Eu estava sofrendo muito com a minha morada, muito. E eu clamei ao meu Deus para Deus me dar uma casa em um outro lugar. Meu amigo Fabinho, ele esteve na minha casa, Fabinho do Ministério do Louvor Diante do Rei Jesus. E Fabinho, ele tem aquela espiritualidade aflorada, né? É uma alegria sempre se encontrar com o Fabinho, porque ele sempre traz aquela luz, aquela energia muito boa. E depois de uma conversa que foi a tarde todinha, era a irmã Sueda ligando, tô chegando, e a tarde todinha conversando. E quando ele foi embora, ele falou, vamos fazer uma oração, vamos embora. A gente se deu a mão assim, vamos orar. Naquele momento de oração, Deus tomou o Fabinho e disse assim, eu vou te dar uma casa com 3 quartos, com 2 banheiros, com suíte. Ele fez uma casa assim, que pela a casinha que eu morava, eu acreditei, porque eu senti o tapa no meu coração, e quando Deus fala, que foram poucas vezes que Deus falou assim de forma tão direta para mim,
Sabia que era Deus. Aí, na noite, na minha oração na hora de dormir, aí eu orei, fui indo. Aí uma das minhas palavras: Senhor, eu sei que tu vai fazer, porque uma tua palavra não cai por terra de forma alguma. Agora, se essa bênção for demorar 20 anos, eu preciso da tua graça, vai me passar 20 anos suportando as adversidades e intercedendo por tantas aflições com relação a esse barulho e esse movimento que há na frente do meu lar. E orei. Meu irmão, resultado, para mim não tomar muito tempo, não estou no culto da restauração não, mas a gente precisa tomar sempre pouco tempo para falar, porque a fala objetiva até deixa a porta aberta para você ter uma outra oportunidade, né? Assim, passou-se 15 dias, estava eu dentro de uma casa. Deus resolveu isso do mesmo jeito que o irmão Fabinho tinha dito, que Deus tinha utilizado isso dele para dizer. Dentro dessa casa do mesmo jeito, com uma sobra de R$1.000 ainda na mão da casa que eu tinha vendido. Vendi a minha casa num preço muito bom, comprei a outra lá numa Pichincha. Houve um problema familiar nessa pessoa e ele teve que vender a casa assim as carreiras e pronto. Ainda sobrou R$1.000 ainda, que deu para me fazer a mudança e agir alguma documentação. Então, às vezes que eu tentei resolver esse tipo de situações ou qualquer outro tipo de situação, até que quem vive em paz, quem prega a paz, gosta da paz, gosta da tranquilidade, até que a gente tem uma vida privada. A gente gosta de orar, a gente gosta de ler, a gente gosta de receber amigos, a gente gosta de conversar com a nossa família, orar. É a vida do crente, é isso aí. Estudar, tocar violão, atender telefone, trabalhar. E eu entendo muito assim que a invasão ao lar do outro é um desrespeito. Então eu preciso fazer com que a minha casa viva dentro das paredes da minha casa, de forma que o que tem dentro da minha casa não vá atrapalhar a vida de quem me cerca. Mas das vezes que eu tentei resolver com as minhas próprias forças, ou com forças que não eram do Senhor, forças terrenas, eu me embaracei. Então, agarremos-nos com esta palavra. Sigamos o exemplo do patriarca da fé, Abraão, e sejamos então mais do que vencedores. Meus queridos irmãos, a nossa gratidão a Deus. Temos tempo ainda para fazer uma oração, eu juntamente com você. Senhor, nosso Deus e Pai, a nossa gratidão por tudo, por este dia, por este programa, por esta rádio, por este ouvinte, e pela tua atuação, pela tua graça, pela tua paz também. Nós não somos merecedores de nenhum benefício celestial, mas em nome do teu Filho e pela tua bondade misericordiosa, tu tens sempre olhado para nós com olhos de Deus, de Pai, de Senhor, de protetor e de amigo. Obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir o programa Explicando a Bíblia com o irmão Gilvan Silva. Bíblia, teu conteúdo pra mim é tudo.